Fala, Galvão, tudo bem, cara? Fala, seu Anderson, tudo certo, cara, e por aí? Tudo certo, maravilha. Maravilha. Pessoal, eu sou o Anderson, esse aqui é o Galvão e nós somos os organizadores da PHP Conference, um evento que já faz 20 anos que é realizado, com 19 edições. Só falhou uma vez por um motivo que não tinha como não falhar, que foi a pandemia. E depois da pandemia, essa vai ser a segunda vez, né, Galvão, que a gente vai realizar o evento de forma presencial, que vai ser lá na cidade de Maringá, no Paraná. Então, você que está acompanhando agora pela primeira vez o nosso trabalho, ou você que já conhece a gente de longa data, estamos a menos de 30 dias da PHP Conference, que é o nosso terceiro evento de 2025. Nós já fizemos dois outros eventos, um foi o Soul DevCon e o outro foi a Confloss, em agosto. Aqui no descritivo aqui do nosso vídeo você encontra os links desses eventos que já aconteceram. Pessoal, conforme eu disse, estamos a menos de 30 dias do evento, aproximadamente 20 dias. O evento é 100% PHP, 5 dias online e um dia presencial, conforme dito, na cidade de Maringá. Hoje nós vamos entrevistar um dos principais apoiadores do evento, que é lá da região, lá da cidade de Maringá, que para a gente é importantíssimo, né? A gente gosta muito de trabalhar com as comunidades locais. O evento PHP Conference, quando surgiu assim, né, Gabon? Você se lembra, né? Você lembra como é que aconteceu? A gente tentou juntar todo mundo. Sim, sim. Tentamos colocar todas as comunidades ao mesmo tempo dentro do evento. Claro que não deu certo. Deu uma bagunça danada, mas o evento deu certo, mas O juntar evento todo deu mundo. certo, mas Aí a gente, juntar todo mundo de uma vez só foi um pouco de ambição demais da nossa parte. a gente aprendeu que dá para trabalhar com as comunidades, porém, cada uma no seu tempo, na sua hora e por aí vai. Bom, vamos aqui colocar no ar aqui junto com a gente aqui na nossa transmissão. Ivo Batistella tá aqui, ó. Calma aí. Olha ele aqui. Fala, Ivo. Tudo Aê! bem, cara? Tudo bem, pessoal? Prazer em estar Cara, aqui com vocês. Obrigado pelo convite. maravilha, cara. A gente que agradece. O Ivo Batistella é um dos apoiadores lá do evento. Dá para ver ali no fundo ali, ó, da cadeira dele ali, a logomarca. Fala aí o que é essa logomarca aí, que tem gente que não sabe. E é a logo do Dev Paraná, é a comunidade que começou aqui em Maringá, mas o nosso foco sempre foi atingir o estado todo. Para quem não conhece, isso aqui é a representação de um pinheiro araucária, mas a gente também tentou usar a linha do tempo, né, dos gerenciador de código. Então, essa foi a nossa sacada. E a Bela história do sacada. papel é interessante, cara. Isso aqui ninguém compra. É impossível você conseguir um desse, a não ser que você ajude a gente a organizar a conference. Então, Olha todo aí, mundo ó. que organizar tem um troféuzinho desse. Vocês E vão a ver aí. conference de vocês já acontece há 10 anos, não é? É, 9 edições, mas 10 anos de comunidade. Mesma situação, Ah, pandemia, teve ali um é, enrosco. Mas a gente está quase lá. Ano que vem vai ser a 10ª edição e 11 anos de comunidade. show de bola, show de bola. Tá que nem Muito a legal. gente. Exato. Pessoal, a ideia da nossa conversa hoje é falar sobre PHP, é falar sobre comunidade, é falar sobre eventos e é falar também sobre o cenário PHP no Paraná. Ivo, de novo, obrigado aí por estar com a gente aqui, né? E, cara, antes da gente começar nas perguntas que a gente já fez, já separou aqui para conversar, conta um pouco da sua trajetória, como foi que você chegou até aqui, enfim. Beleza. Eu sou paranaense, né? Eu nasci e sempre morei no Paraná. Apesar de hoje eu estar morando em Maringá, eu até vou casar com uma pessoa de Maringá no que vem, então eu estou fazendo a minha vida aqui. Mas eu originalmente sou de uma cidadezinha chamada Marmeleiro. Para quem não conhece, só localizando no mapa, é no Paraná, lá no sudoeste, quase na Argentina e colado em Santa Catarina. Então é bem no cantinho, é uma região mais fria, é uma região com bastante pinheira araucária. E eu sempre gostei muito de computador. Ali por 2004, meus pais compraram um computador. Eu tinha na época uns 13 anos.
E aquilo me encantava muito, aquilo sempre me chamou a atenção, brilhava o meu olho. Mas eu não sabia se eu ia trabalhar com aquilo, eu nunca tinha feito esse tipo de plano, um adolescente ainda, até que eu fiz um curso de web design na época, sabe, pincelava muito do CorelDRAW, do Photoshop, Dreamweaver, e tinha também uma seção que era só sobre HTML. Aí, quando eu eu comi aquela apostila, assim, numa sentada, que eu achei muito bacana. Era o conteúdo de um bimestre, mas eu consumi ela de uma vez só e eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer, sabe? Era HTML, não era nem programar, mas para mim aquilo era incrível, incrível. Aí, quando eu fiz faculdade, eu já tinha decidido partir para sistemas de informação. Estudei na universidade, na Unipar, lá em Francisco Beltrão, que era na cidade vizinha. Marmeleira, ela tem tipo 3 mil habitantes, ela não tem nem hospital, assim, sabe? Então, tudo acontecia em Francisco Beltrão. Me formei e já dentro da faculdade foi quando eu tive meus primeiros contatos com comunidade. Em 2014, o primeiro grande evento assim que eu fui, que foi quando eu comecei a entender a proporção disso e o quão gostoso era, foi o FISB lá em Porto Alegre, sabe? Aí. E assim, foi ímpar, foi o que mesmo abriu os meus olhos para saber que tinha coisa fora, sabe? Não é, pô, Marmeleiro, Francisco Beltrão são cidades pequenas, né? Então, por mais que eu comecei toda a minha trajetória profissional ali, aprendi muita coisa ali, sou muito grato por tudo que passou, eu entendi que eu ia precisar fazer algum movimento para ter acesso. Na época não se falava em remoto também, né? E aí, depois de um tempo, eu fui para Cascavel trabalhar com programação. Até então eu tinha feito alguns freelances, eu trabalhava em projetos pequenos, em empresas pequenas. Então foi lá que eu tive o primeiro contato com muita gente, sabe? Muita gente, tipo 20, 30 pessoas, muita gente, né, entre aspas, mas assim, para mim na época parecia muita gente. Então foi ali que eu tive que aprender a ser profissional, né? Foi a minha escola de como que eu sou um desenvolvedor profissional, como que eu consigo colaborar, né? E novamente através da comunidade ali que eu fui entender, né? Que eu fui buscar essa ajuda. Enquanto ainda estava em Francisco Beltrão, a gente organizou alguns eventos, alguns meetups. Era mais focado em startups na época, porque a gente tinha muito apoio do Sebrae, sabe? Aí era o foco deles. Mas uma vez em Cascavel, eu comecei a organizar alguns dojos com o pessoal da empresa para falar sobre testes, falar sobre práticas, né, de desenvolvimento. E, novamente, isso eu puxei de coisas que eu tinha vivenciado em comunidade, né? Em Pato Branco havia, eu acho que o pessoal ainda não está nativo, mas tinha um hacker club chamado Pato Livre. A gente ia todo final de semana para Pato Branco lá dirigir 50 quilômetros só para participar, falar de tecnologia com a galera, falar de open source. Isso moldou para que quando eu fosse para Cascavel eu já tivesse algum conhecimento e eu comecei a experimentar, né, dentro da empresa com isso que eu aprendi na comunidade. Aí corta para 2019, foi 2018, final de 2018, aliás. Eu tinha decidido sair de Cascavel, eu estava um pouco assim triste com a situação da comunidade lá. Não era uma comunidade aquecida, eu não tinha habilidade também de como construir essa comunidade, né? E eu também estava querendo trocar de trabalho, né? Aquilo já não fazia mais sentido para mim. E aí no início do ano eu tinha vindo no evento em Maringá, na Dev Paraná Conference 2018, mas quando eu decidi sair, eu falei, não, eu vou para uma cidade que eu sei que tem a comunidade, que tem uma indústria pungente de tecnologia, então pensei em Florianópolis, pensei em São Paulo, mas eu recebi um convite de LinkedIn de uma empresa de Maringá, eu falei, pô, tem o Dev Paraná, sabe? Eu vou dar uma chance. Fiz, passei, era uma proposta que fazia sentido. E eu já vim para Maringá pensando nisso, cara. Eu vou fazer parte do Dev Paraná, eu quero ajudar os caras a organizar eventos, sabe? E aí deu muito certo, foi que eu conheci o Bona que também me abraçou e me permitiu que ajudasse com o Engap PHP, além de muitas pessoas, o Everton, o Fernando, o Gui, depois o Anderson que entrou também. Então,
Foi graças ao pessoal, lá na época o Florencio também, que tinha iniciado em HPHP, que abriu essas portas. Então, e desde então eu virei um líder ativo, cara. Não houve aquele hiato durante a pandemia, que era uma coisa confusa. A gente entendeu que a gente não gosta de fazer evento online, a gente gosta do cara a cara, do conversar, entendeu? E então foi um momento assim de muito aprendizado, mas também que colocou, que abalou a estrutura da gente como comunidade, né? Então agora pós-pandemia que a gente voltou a se reconstruir e ter uma diversificação por todo o estado. Aí hoje eu trabalho remoto com uma empresa chamada ThoughtWorks, que consegui, né, muito através também de relacionamento com comunidade, e esse trabalho me permite que eu continue contribuindo aí com essas ações como voluntário. Legal, legal. Cara, você citou várias coisas aí que fecham muito com o que a gente pensa também, né? Então, a primeira delas, não querendo ser bairrista, porque eu sou de Porto Alegre, mas também, cara, eu fiz, e acho que foi o primeiro evento que eu participei. Isso foi em 2000 e alguma coisa, não vou me lembrar agora. E também, cara, nós sempre falamos, por isso que é bom a gente ouvir outra pessoa além de nós mesmos, né, falando sobre isso, de como o evento abre, né, a sua mente, né? E eu sempre tento muito, eu dei aula durante muitos anos, eu sempre tento muito convencer o pessoal mais novo a participar, né? Porque o pessoal normalmente, e eu fui assim durante muitos anos também, a gente é muito recluso, né? De ficar em casa, agora com trampo remoto e essas coisas, né? E eu sempre tento convencer o pessoal de que, cara, a primeira vez que você for em um evento, a primeira pergunta que você vai fazer é por que eu não comecei antes, né? Porque é outra coisa, né? E você falou sobre o evento remoto também, isso é uma briga um pouco antiga já nossa, né? Porque a gente teve que realmente começar a fazer online pelo mesmo motivo que todo mundo, né? A pandemia, né? E a gente vem tentando há bastante tempo empurrar pessoal de volta para o presencial, porque é uma outra experiência, né? Tá? Então, por isso também que esse ano, justamente, a gente está fazendo questão de fazer um dia exclusivo presencial, né? A gente Não é costuma, por... Diga, Anderson. a gente costuma dizer que quem participa de um evento remoto e gosta do evento remoto, que tem seus encantos também, tem os seus Claro, benefícios, mas nunca participou de um evento presencial, assim, porque não dá para comparar uma coisa com a outra, né? não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A diferença de você estar junto, cara, é muito grande para mim, até pelo seguinte, porque né, a gente fala várias coisas, do olho no olho e tudo, mas isso soa muito vago para quem nunca foi, né? Então eu sempre tento colocar de uma forma mais prática, cara, o simples fato de você estar encapsulado, para usar um termo, né, de código-fonte aí, o simples fato de você estar encapsulado naquele momento e durante aquele período de tempo, faz toda a diferença, né? Então você não tem distrações, você não tem o pessoal de trampo incomodando, você não tem família chamando, você não tem o cachorro que fez xixi no tapete, sabe? Então você consegue focar de uma maneira totalmente diferente, né? E eu adicionaria o relacionamento que você cria. Eu já vi diversos eventos tradicionais aí brasileiros tentando simular essa relação, né? O pessoal costuma chamar de networking, né? Mas a oportunidade de você conhecer uma pessoa que às vezes você só teria através do YouTube, por exemplo, ou mesmo alguém que pensa muito parecido contigo e pode te ensinar muita coisa, cara, é sensacional. Isso você não vai encontrar numa palestra. A palestra é legal, ela vai Exato. te dar novos insights, te trazer um novo conhecimento, mas assim, o que abre portas e o que transforma a nossa vida, pelo menos a minha, foram pessoas que eu conheci, sabe? Então eu prezo muito por esse tipo de relacionamento no evento. Que você vá no evento, converse com as pessoas, conheça quem está lá, conheça quem está organizando, quem está palestrando, quem veio assistir, quem está expondo, quem está patrocinando. Você sempre pode tirar muito proveito disso. Perfeito, perfeito, cara.
Ivo, você tem então essa trajetória que é muito marcada pela atuação com a comunidade, né? Tanto no Dev Paraná quanto na Codaqui, né? Até queria que você falasse um pouquinho sobre a Codaqui também. Antes da gente falar de tecnologia, a gente queria te ouvir falar um pouco mais sobre o que te move pessoalmente nesse movimento. Para que doar tanto tempo e energia para fortalecer comunidades? É uma boa pergunta. Eu faço essa pergunta A constantemente. gente tenta. Você está no mudo, Anderson. Você está no mudo, cara. Quando a gente pensou nessa pergunta, né, a gente também tem que responder, né, Galvão? É uma pergunta que vai e volta. Vale para todo mundo. Cara, sem dúvida existe um nível de amor nisso, né? Mas assim, amor não paga conta, amor não faz a vida da gente acontecer. Então, quando eu olho para minha história, eu olho muito para as oportunidades que eu consegui. Eu nunca ganhei R$ 1 do Dev Paraná, sabe? Ou de outras comunidades que eu participei. Mas através dessa participação, eu consegui oportunidades incríveis. Cara, eu conversei com o Uncle Bob por causa da comunidade, entendeu? Eu almocei no bandejão da Unila com Mad Dog, lá na Latinoware, entendeu? São coisas assim que se eu não tivesse exposto, sabe, jamais teria acontecido. É, então, assim, são as oportunidades que abrem, e elas não acontecem na hora, eu acho que isso é bem importante, não é que você vai num evento que você vai ter a oportunidade dos sonhos, mas é através da construção, de conhecer pessoas, de você estar lá para agregar, sabe, se mostrar como uma pessoa confiável, Uhum, uhum. que você, ao longo do tempo, vai colher frutos em cima disso. E também, não menos importante, mas eu acho que adiciona um tempero especial, são as amizades que a gente faz. Eu tenho excelentes amigos até hoje Então, o pessoal que... Um dos meus focos quando eu comecei a ajudar no Dev Paraná era levar o Dev Paraná lá para o Sudoeste, que é a minha região. Eu falava assim, cara, como assim? Eu sei que é Dev Paraná, mas vocês estão aqui só no norte, um pezinho em Foz do Iguaçu, um pezinho em Curitiba. E o Sudoeste, mano, tem Pato Branco, tem Dois Vizinhos, tem Beltrão. Como que não tem evento, né? Então, as pessoas que organizavam comigo o evento naquela época, hoje estão ajudando a puxar eventos lá. Legal. É, então, é uma construção conjunta, cara. Esses relacionamentos não tem preço. Bacana. Bacana demais, cara. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre a Codaqui. A gente falou bastante sobre Dev Paraná, né? Mas o que é a Codaqui? Explica um pouquinho para nós. Legal. A Kodaki, eu vou falar um pouco sobre a origem e o que a gente está fazendo hoje. Uhum, Por mais que seja uma coisa diferente do Dev Paraná, a Kodaki nasceu de pessoas que estavam dentro do Dev Paraná e hoje pessoas que são lideranças do Dev Paraná olham para a missão da Kodaki, que é ajudar comunidades, e a gente faz parte. Eu sou tesoureiro da Kodaki, o Anderson é presidente, o Everton vice-presidente, o Fernando ele é... São pessoas que puxaram muito forte a comunidade do Dev Paraná também hoje olham com expectativas, né, de crescimento para Kodaki. O uhum, Dev Paraná, o foco de atuação é no Estado. A gente quer criar uma rede muito grande que apoie todo e qualquer evento de tecnologia dentro do Estado, que as pessoas possam divulgar, possam chegar em pessoas novas e criar grupos que falam sobre tecnologia, né? uhum, Enquanto a Kodaki, ela nasceu para ensinar pessoas jovens que para dar oportunidade, as pessoas com menos oportunidade, para que elas conseguissem mudar de vida através da tecnologia. Então, eram aulas remotas, conteúdo postado aberto, qualquer pessoa pode acessar kodaki.dev para conferir um pouco mais, né? E a grande diferença da Kodaki para o Dev Paraná, que isso é importante deixar claro, é que a Kodaki, ela desde o início, por estar lidando com essas pessoas mais jovens, fazendo evento, hackathon com crianças, por exemplo, ela teve que se institucionalizar muito rapidamente para poder lidar com qualquer eventual situação jurídica que isso, né, uhum. implica. Enquanto Dev Paraná, ele sempre foi um evento para centenas de pessoas, vários meetups.
ao longo do ano, diversas cidades, mas a gente nunca se institucionalizou como um CNPJ. Tudo era feito muito na base da confiança. Então, um escambo com o patrocinador, você paga tal fornecedor e o fornecedor entrega para a gente. Ou, ó, o colega ali tem um PJ, será que a gente consegue pegar o dinheiro e depois a gente usa o dinheiro da conta dessa pessoa? Tipo, funcionou por muito tempo, a confiança dentro da comunidade é muito grande, mas todo mundo sabia que isso não é uma coisa sustentável, né? Mas a falta de conhecimento, a falta de know-how para fazer, institucionalizar isso, sempre foi um desafio. Então, quando a gente voltou a se cruzar na linha do tempo ali e começou a trabalhar junto com a daqui Deve Paraná, pô, Deve Paraná precisa disso que a Kodaki já tem, toda essa institucionalização, sabe? E para a Kodaki também fomentar o que o Deve Paraná traz visibilidade, engrandece também o propósito da Kodaki. Mas aí, novamente, a gente deu um passo para trás e pensou, cara, o que a gente está fazendo para o Deve Paraná pode funcionar para qualquer comunidade, entendeu? Então, por que não oferecer isso? E aí a gente não é a serviço, e é legal para quem está assistindo, se está querendo puxar uma comunidade em qualquer lugar do Brasil, se for um foco de comunidade mesmo, através da Kodaki, você pode ter toda essa estrutura jurídica. Nós temos voluntários que são advogados, a gente tem contador, nós temos uma plataforma chamada Open Collective, que qualquer pessoa pode pesquisar aí, Open Collective Kodaki. Vocês vão ver todas as movimentações financeiras dessa comunidade, sabe? Então, assim, a nossa ideia é fornecer uma fundação concreta para que outras comunidades possam nascer e se preocupar com essa parte que é burocrática, que ela é mais afastada da ação. Mas toda comunidade vai precisar receber um patrocínio, vai precisar mexer com algum dinheiro para fazer o evento. E isso tudo pode ser feito através da Kodaki. Isso ainda, nós temos algumas comunidades já dentro da Kodaki, o Deve Paraná é uma delas, tem o Campus Valley, que é ali da região de Ponta Grossa, nós temos Elas no Código, que é um movimento lá do Rio de Janeiro, e tem mais que vou ser injusto e não vou lembrar, me desculpa. Porém, nós estamos ainda definindo como que isso funciona. Isso não vai ter custo para quem quiser fazer uso. Obviamente, ela está se pagando hoje muito com doação, porém, conforme isso for crescendo, a gente vai achar maneiras distintas, explorando as próprias comunidades para fazer que isso tudo fique viável, mas que quem esteja entrando não tenha custo nenhum, e duvido que no próximo ano, próximos 2 anos, vai ter algum custo para utilizar. Então, o que a gente quer construir é um arcabouço para que as comunidades existam e foquem no que importa, que é fazer os seus eventos e criar a sua comunidade. Bacana, cara, bacana demais. E até parabéns, né, por esse trabalho, cara. É uma coisa que a gente sempre vê muito faltando, né? Quando um grupo começa a crescer, digamos assim, começa a faltar isso, né? Começa a faltar algumas coisas, falta estrutura, falta de repente o cara precisa de uma nota ou algo assim. É o tipo de coisa que as comunidades geralmente elas não têm, né? Porque elas não são entidades oficialmente, digamos assim, formadas, né? Então, pô, cara, bacana demais saber disso. Eu não tinha ouvido falar ainda. Fiquei bem animado. Depois eu vou conhecer. Muito bom. Bom, vou fazer então um jabazinho aqui. Faça, por favor. Às 18h30, nós entramos no Discord da Kodaki e nós vamos falar sobre o que está em andamento e o que precisa ser feito. Então é uma reunião aberta, qualquer pessoa pode aí entrar, eu posso depois disponibilizar o link aí. Por favor. Para que quem tiver interesse, entra ali na comunidade, vê o que a gente está falando, vê o que a gente está fazendo, tira suas dúvidas e bom, façam as suas comunidades acontecerem. Depois você passa o link que eu vou colocar no descritivo aqui. Bacana demais. Cara, e na sua visão, porque assim, quando a gente fala de comunidade, eu acho que existe muito uma desconexão entre comunidade e mercado, né? Pelo menos para quem não está realmente habituado a lidar com isso, né? Parece que comunidade é uma coisa e qualquer coisa comercial, qualquer coisa
realmente corporate, digamos assim, a outra é totalmente diferente, né? Como é que você enxerga isso, cara? Como é que você enxerga o impacto que a comunidade tem no mercado? Ela muda como as empresas contratam, ou como os desenvolvedores aprendem, ou como os projetos ganham vida? Qual é a sua visão assim, sobre se existe uma relação entre comunidade e mercado e como é isso? Olha, essa é uma pergunta muito profunda. É, Nós tínhamos, né, conversado um pouco sobre a pauta, mas Uhum, uhum. tá me perguntando, abriu minha cabeça para outro caminho, que é o seguinte: existe uma discussão muito grande, né? Porque, assim, no fim das contas, a comunidade ela precisa de dinheiro. Não tem Uhum, como não tiver dinheiro, sabe? Mas até que ponto a gente pode ir sem deixar a ética, né, ou aquilo que a gente acredita como comunidade de lado, para que a gente não vire, né, com todo o perdão, não é de forma ofensiva, mas assim, vira uhum, uma coisa que só quer saber do lucro para que dê dinheiro uhum, e tudo mais, né? Então, essa sempre foi uma discussão muito grande, que a gente está tentando achar um modelo que funciona. Não existe resposta, não tem, sabe? Mas, assim, sem dúvida, quem está na comunidade, eu não sou especialista nisso também, mas quem está na comunidade é de interesse das empresas. As empresas têm uma visão positiva, pelo menos no meu caso, saber que eu faço parte de uma comunidade sempre foi algo positivo nas empresas que eu passei, certo? Então, eu não sei exatamente como a empresa olha, eu não tenho essa visão, mas sem dúvida é uma coisa que vai agregar ali na hora da gente estar procurando, né, um trampo, alguma coisa assim. Agora, o que eu noto, né, as empresas elas gostam de patrocinar, elas buscam patrocinar pensando em fortalecer a marca empregadora, algumas querem vender algum tipo de serviço, né, que é uma outro tipo de característica, mas o que a gente se preocupa muito é como que as pessoas do evento vão ser abordadas, né, para que não seja uma coisa super, "Não, a gente está aqui só porque a gente quer contratar." Não, pô, o uhum, evento é maior que isso, né? A gente está aqui para falar uhum. de tecnologia, é desenvolvedor, desenvolvedora. Então, o- a ideia mesmo é não perder essa característica de comunidade, que as pessoas se sintam fazendo parte e não sendo vendidas, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que esse é o principal conflito filosófico que existe, até mesmo com software livre, a gente vê muito isso também, né? É, é, eu acho que, de uma certa maneira, o conceito de software livre, quando foi criado, tá? E quando as coisas estavam realmente começando, parece que ou alguém esqueceu sobre dinheiro, né? Ou alguém achou que era possível manter algo sem dinheiro, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade no sistema econômico que a gente vive, né? E eu acho que as comunidades elas têm, se não exatamente a mesma crise filosófica, digamos assim, algo muito parecido, né? Quase que idêntico, assim. Então, isso aí é até um assunto. Até eu vou deixar aqui, o Anderson ele está ouvindo aí a gente conversando. Vou deixar aqui para o ano que vem a gente tratar disso em um painel, que a gente faz sempre um painel, né? Tá? Nos nossos eventos, então a gente procura colocar um assunto que, que realmente seja um troço mais complicado do que simplesmente ser tratado em uma palestra, né? Algo que tenha para ser conversado em grupo, né? Acho que é uma boa ideia para o ano que vem, hein, Anderson, para Confloss, né? Porque é um Isso daí assunto... não serve só para PHP, né? Serve para qualquer evento. Exato, exato. É um assunto geral de software, né? Sim. Então, bacana, bacana, cara. É, constantemente a gente esbarra, não é impossível não ter esse tipo de discussão. É. E, Ivo, cara, falando sobre PHP e Paraná, eu tenho essa visão porque eu dei aula durante muitos anos na região, né? Então, eu dei aula muito ali perto de Campo Mourão, Umuarama,
né? Já dei aula em Maringá também, já palestrei em Maringá. A gente tem essa impressão de que o Paraná é um estado do PHP, né? Porque você falou sobre Francisco Beltrão. Francisco Beltrão também é conhecida por ter também um cenário PHP forte, né? Tem uma outra cidadezinha perto de Campo Mourão também, que eu não vou me lembrar agora exatamente, mas que também parece que tem muito PHP também. Tá? Como você enxerga o momento atual da linguagem e das comunidades PHP no Paraná? Há uma nova geração de devs surgindo ou você acha que eu estou totalmente enganado, que com frequência estou, inclusive, e você acha que existe um certo preconceito com a linguagem no estado, no cenário regional? É uma pergunta interessante. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu vou tentar elaborar com a minha experiência. Bora. Tem no PHP porque eu precisei, né? Então eu entrei, trabalhava numa empresa aqui em Maringá, né? E tinha um projeto que era extremamente alinhado com o que eu queria. Mas a linguagem era PHP. Eu falei assim, pô, PHP? Sabe? Será? E aí eu fui conversar com as pessoas que trabalhavam, né, para justamente entender um pouco mais. E aí quando eu tive contato com o código, né, já era um PHP 8, assim, e eu estava acostumado com Java, que era o que eu trabalhava naquela época, e hoje eu trabalho com Java também, né? Então, assim, quando eu me aproximei daquilo, eu falei assim, pô, mas não tá, não é aquela várzea que o pessoal falava, ou costumava, né, falar esse preconceito que você mencionou. E eu lembro que conforme eu comecei a experimentar o código, né, eu lembro que eu fui rodar um teste assim, e quando eu cliquei no botão de rodar, na sequência já estava verde. Eu falei, o que? Assim, desse jeito, rápido, desse jeito? Sabe? Porque eu estava acostumado com Java, o negócio tinha que limpar o cache e compilar pô, então assim, a minha experiência desde o início ela foi muito positiva, né? Então, eu acho que esse preconceito ele nasce justamente da falta de interesse que as pessoas têm, principalmente quem é dessa geração, sabe? Talvez eu não tive contato ali, pelo menos profissional, com o PHP 3, PHP 4. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, Galvão, mas o que eu ouvi falar é que, de fato, você poderia se deparar com alguns códigos ali difíceis de manter, apesar de, novamente, ser culpa do desenvolvedor e não do código, né, do PHP. Porém, o PHP evoluiu muito, né, com os frameworks que foram desenvolvidos. Eu lembro que eu tive um pouco de contato quando eu comecei com Spring, mas aí, novamente, eu migrei pro ramo do Java e demorei alguns anos para entrar. E Uhum. aí, quando eu voltei para o PHP, a empresa estava usando, se eu não estou enganado, são coisas que os End usam por baixo, tipo Guzzle, e não existia um framework que eles aderiram. Eles optaram por seguir o mais livre de framework possível. Uhum. Organizado, foi muito bom. Ponto. Essa foi a minha experiência. Quando eu olho para a comunidade, eu caí no Engá PHP por necessidade. Eu queria aprender, eu queria estar junto de quem falava PHP, de quem conhecia PHP. Então, foi aí que eu conheci o expoente do PHP Maringá, que é o Bona, né? Uhum. E aí conheci outras pessoas, continuei uh, com a comunidade, porque eu acredito que quando a gente fala de comunidade de linguagem, a do PHP são as pessoas mais unidas, é a comunidade mais legal de participar. Legal. E, e o nosso foco hoje está disseminar essa ideia do Engá PHP, mas para outras cidades que tenha. Eu sei que o pessoal em Guarapuava também trabalha com PHP, tem o pessoal em Cianorte que trabalha com PHP, tem o pessoal em Beltrão. Então, eu não sei como que está a situação, se as pessoas estão. Eu acredito que sim, se as empresas estão funcionando, elas precisam contratar gente nova, então tem gente entrando, tem gente aprendendo. Uhum. E o nosso foco está sendo levar como a gente funcionou em PHP, para quem não sabe, existe, pô, 7 anos, 8 anos, Legal. com o hiato da pandemia, mas a gente tende a se encontrar ali uma vez por mês, ou às vezes uma vez a cada 2 meses. Então a gente, de forma recorrente, se encontra para falar de PHP e
E a gente quer abraçar essa gente nova, assim. Bacana, bacana demais. Cara, eu iniciei pelo PHP 4. E não era assim, tinha os seus problemas. A gente sabia que tinha os seus problemas. A parte de O era muito mais ou menos assim. Mas a primeira grande evolução que a linguagem teve foi o 5, né? Então, o 5 foi uma puta evolução, o 7 foi uma puta evolução, o 8 foi uma puta evolução, e a linguagem está dando assim passos largos, né? Então, hoje, quem conhece, geralmente fala, a gente tem uma frase para isso, que normalmente quem critica PHP é quem não está atualizado sobre PHP, né? Porque hoje a linguagem ela tem um outro nível de qualidade, um outro nível de flexibilidade, de features e etc. E, tal, né? E até mesmo de comunidade também. Né? Tá? Sobre o que você estava falando aí, cara, sobre levar o Ingá para outras cidades, né? Tá? Se a gente puder ajudar de alguma maneira, cara, conte com a gente, por favor. Tá? A gente tem um carinho muito grande aí pelo povo do Paraná e a gente pode tentar ajudar de alguma maneira, né? Tá? A gente conhece também o Bona pessoalmente, a gente conhece o Burns pessoalmente, não sei se você conhece o Burns, professor Burns. Eu ia dizer, né? Se é de Maringá, tem que conhecer o Burns também, né? Mas que ele é da região aí. Mas então. O que eu ia falar, né, é essa parceria que a gente está tendo, que de certa forma fortalece isso, né? Sim. Pessoal, entra no site do PHP Ingá. Na verdade, eu preciso do link para colocar aqui também, né? Porque quem vai participar da PHP Conference esse ano, lá na Unicesumar, só para modalidade presencial, a inscrição, o pessoal aí da região nem é com a gente do evento, tá? É direto com eles. A inscrição é direto com eles. É uma maneira que a gente, conversando, criando essa parceria, criou. Então, assim, a receita da inscrição entra direto com eles, é tudo com eles. Aí vocês vão lá no modelo presencial. Isso. Diga, desculpa aí, diga. Eu vou deixar os links para a gente ter essa comunicação, quem tem interesse, quem quiser saber mais. Mesmo que não seja do Paraná e quiser puxar um grupo para falar de PHP, vocês podem contar com a experiência que a gente já tem organizando evento e com a estrutura que a Codaqui já fornece para qualquer eventual, né, parceria que necessite de uma formalidade. Então, não se prendam por receio, venham conversar com a gente. Perfeito, perfeito. E sempre lembrando, né, no site do evento, phpconference.com.br, vocês encontram as nossas redes sociais. Então, se alguém perdeu alguma informação aqui, alguma coisa, a gente vai estar divulgando isso bastante agora, até chegar ao evento, né? Eu ia dizer, nas próximas semanas, nós faltam menos de 3, né? Então, não tem muito tempo até lá, então nós vamos estar divulgando isso com frequência aí nas redes sociais também. Então, entre lá, siga a gente que vocês vão ter todas as informações aí, links e tudo mais, a gente vai estar divulgando. Então, cara, a gente estava falando sobre o Ingá PHP. Tá? O que vocês aprenderam realmente organizando encontros como o Ingá PHP, que tem se tornado basicamente uma referência regional, né? E o que você acha que precisa evoluir para que o ecossistema paranaense de PHP continue crescendo? Certo. Essa é uma boa pergunta. Os aprendizados são muitos e eu acho que qualquer pessoa que se envolve com comunidade de desenvolvimento de software vai entender que ao mexer com comunidade você vai desenvolver muitas habilidades, mas possivelmente a habilidade de desenvolvimento vai ser a menor delas, sabe? Então ali você vai aprender a estar lidando com expectativas, principalmente se o trabalho é voluntário, que aí eu abrindo um parênteses, pô, família, trabalho, sempre vai ter uma prioridade grande. E se a pessoa estiver muito engajada com a comunidade vai chegar em terceiro lugar, sabe? Então, muitas habilidades que não são necessariamente programação que a gente aprende uma vez estando envolvido com comunidades, sabe?
E eu acredito que para a gente fomentar a comunidade paranaense, uma das coisas que faltava, sem dúvida, era uma estrutura como a que a da Kodaki está se propondo a oferecer. Isso eu acho que elimina bastante risco de pessoas, de indivíduos, né, que queiram começar as suas comunidades, mas é necessário que essas pessoas elas continuem, porque normalmente uma região ou uma cidade que não tem evento, a gente organiza um evento, 200 pessoas, sabe? Aí a pessoa organiza o segundo, vai 15. Então, a pessoa ela se sente incompetente, ou ela sente que ela falhou, quando na realidade é isso. O que eu costumo ver quando começa esses grupos de evento, estoura lá em cima, tem aquela demanda represada, vem um monte de gente, depois a pessoa continua organizando, cai lá no chão, assim, de uma forma deprimente. Mas o que vai acontecer se você manter a constância, eu acho que essa é a dica, continue organizando os eventos, mesmo que a aderência não esteja tão alta, é que ela vai subir um pouco, ela nunca não vai voltar naqueles 200, sabe? A não ser que você pare de organizar e volte a organizar no que vem. Mas a tendência é que ela suba um pouco e depois ela se mantenha constante. E você vai entender qual é o seu tamanho, qual é o tamanho das pessoas interessadas. E uma vez que você tenha organizando há um tempo, como é o caso do Engap PHP, ele já tem uma boa estrada, que as pessoas se preocupem com a sucessão, porque a comunidade ela não pode depender só do Ivo, não pode depender só de fulano. A gente precisa que outras pessoas comprem a nossa ideia e que seja tão responsável quanto por estar fazendo o evento acontecer. E o tempo passa muito rápido, né? A gente acompanhou o surgimento de várias comunidades e a pausa e até mesmo a inexistência, porque um cara hoje que está na comunidade passa 2, 3, 4 anos, aí o cara casa, o cara às vezes troca de emprego, troca de país, e aí já era, né, Galvão? Então sempre a comunidade sempre tem que ter uns cabeças ali, mas sempre tem que ter também alguns aspirantes ali a assumir, em casos como esse. Fato. Sempre a nova geração. Eu estava até pensando aqui, cara, eu acho que, nesse sentido, comunidades e eventos são muito parecidos. Eu acho que você não pode, em nenhum dos dois casos, você pode ter a preocupação com a recompensa imediata. Tá? Porque ela geralmente não vem. Tá? É raro ela vir, é o contrário, né? de um emprego, digamos assim. Então, ela é justamente o contrário. E em ambos os casos, novamente, o valor principal é o networking, né? Você conhecer pessoas que têm interesses parecidos com os seus, que têm opiniões parecidas ou não, você ouvir opiniões diferentes das suas também, e você realmente aprender com tudo isso, né? Eu acho que é a principal recompensa de ambos os casos, tanto o evento quanto a comunidade. E continuando nessa ideia geracional, Uhum. o PHP, a geração de pessoas que puxaram ele, sabe? Se não estou enganado, o Bona começou atrás, aí o Florencio, eu não sei se foi nessa ordem, eu não lembro exatamente quem começou, mas teve o Florencio, depois de um tempo eu ajudei a assumir o Engap PHP, e agora o Danilo está puxando o Engap PHP, então eu quero muito conseguir focar em outros aspectos da comunidade, sabe? E o Danilo tá fazendo muito bem esse trabalho. A gente ainda tá pareando em algumas coisas, mas ele vai estar no dia do evento lá, quem quiser conhecer. Legal. E quem for a PHP também vai conhecer ele. E eu fico muito feliz que ainda tem pessoas dispostas, né, a continuar. E o Danilo vai passar pelo processo dele, vai passar para alguém. E quando a gente vê, cara, a PHP também vai ter 20 anos de existência. Aí, show de bola. Vamos lá, cara. A última pergunta. Oi? Não, legal, muito bacana isso. Bacana. Os eventos como a PHP Conference, conforme a gente disse aqui, a gente não conseguiria fazer nada sem as comunidades, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas a PHP Conference, às vezes não, eu já ouvi pessoas dizendo isso, mas a PHP Conference acontece por causa da Tempo Real Eventos,
é uma empresa, não é a comunidade. Não, é engano, é a comunidade sim, porque a gente trabalha com as comunidades. É claro, a Tempo Real Eventos é uma empresa, mas está tudo dentro do mesmo ecossistema, digamos assim, né? Porque, por exemplo, você disse que em alguns momentos acontece esse lance de... Acontecia, né? Escambo, né? Uma empresa vai patrocinar, para onde que entra esse dinheiro? A comunidade não consegue receber, então você vai lá, a empresa vai lá, paga o fornecedor X e isso vira uma cota de patrocínio. Legal, a Tempo Real Eventos está nessa jogada, né? Porque a gente acabou vendo que existe essa demanda, porque é uma empresa mesmo, a gente acabou vendo que existe essa demanda, então é uma via de mão dupla. A Tempo Real Eventos, através de eventos como a PHP Conference, promove a comunidade e vice-versa, né? Tá todo mundo no mesmo lugar. Perfeito, perfeito. Isso aí. Então, cara, vamos para a nossa última pergunta antes da gente partir para o nosso ping-pong. Olhando para frente, cara, qual é o conselho que você daria para alguém que quer criar ou fortalecer uma comunidade de tecnologia na sua cidade ou região, mas não tem a mínima ideia de como começar isso? Olha, dentro da Kodaki, nós temos mentorias, que é kodaki.br/quero/mentoria. Lá vocês vão achar diversas mentorias também de graça, sem custo nenhum, e uma delas é comigo, que é justamente como organizar eventos na sua cidade. Então, quem quer começar e não sabe qual é o primeiro passo, marca um horário lá, você pega um horário na minha agenda e a gente conversa, esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, não tenta planejar muito, não precisa ser um evento para 200 pessoas. Começa um evento para 20, poxa. Não precisa ser inovador no modelo. E também não tenta jogar para daqui a 2 meses. Marca para daqui a 15 dias. Faz acontecer, porque nesse processo que você vai errar, você vai aprender um monte de coisa, sabe? Então, para quem está querendo começar, é isso. Começa, né? Marca para logo, marca para semana que vem, daqui 2 semanas, divulga e vê no que dá. E aí que você vai aprender o que funciona e o que não funciona. Agora, para quem já está um tempo aí de comunidade, eu vou bater de novo no martelo da sucessão, porque se você não se preocupa com sucessão, se você não distribui, né, se você só centraliza em você a existência do evento, o evento vai morrer na primeira oportunidade que você tiver outra prioridade. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Legal, cara, legal demais. Vamos para o nosso ping-pong, então, Ivo? Bora. Vamos lá. Ivo Batistella, um evento marcante. Eu vou voltar de novo para falar do Fizzly 14. Show de bola. Um nome que inspira na comunidade de tecnologia. Eu sou cercado de excelentes pessoas, mas novamente pensando, eu vou a pessoa que me inseriu nesse mundo, que é o Torto. Torto que me convenceu. Eu fui pro Fizzly, cara, com os pila contados, bicho. Não sei nada do planejado, senão eu dançava, sabe? Primeira viagem de avião que eu fiz na vida. Então, além do evento ser muito especial para mim e que me abriu a cabeça para a comunidade, eu coloco isso na conta dele. Então, eu olho para ele com muito carinho. Show de bola, show de bola. Um erro comum nas comunidades. Pô, fica repetitivo, mas é a falta de sucessão. Não, é isso mesmo. Tem que frisar, é para frisar, para deixar claro. Legal, legal, cara. E um acerto que vale repetir. Continuar, mesmo que não venha tantas pessoas. Eu já organizei evento, na volta da pandemia, curiosidade, eu organizei evento híbrido. Tinha 5 pessoas assistindo no YouTube, uma pessoa presencial, e essa pessoa ficou jogando no computador, cara. Aquele dia eu pensei em jogar toalha. Era um jogo bom, pelo menos. Eu não sei. Não dá para saber. Se fosse paciência, aí quebrou, né, cara? Legal, cara. Legal. Cara, perfeito. Um framework que te surpreendeu recentemente.
Pode ser de qualquer linguagem, não precisa ser de PHP. Sim, eu pensei no Mountebank. Mountebank é um framework para teste. Ele faz virtualização de serviço, você pode escolher qual camada, TCP, protocolo. Então, achei muito interessante. Legal, legal. Uma música para programar. Uma playlist com David Bowie. Aí sim, pô. Agora Legal, sim. Legal, cara. E para terminar, uma frase que te representa como voluntário, como um cara de comunidade. Uma frase que me representa. Cara, eu tô aqui para fazer amigo, bicho. Eu quero conhecer gente. Legal. Estou aqui para fazer amigos. Muito bom. Bacana. Cara, uma boa inspiração essa, né? Estou aqui para fazer amigo. É isso aí. Não tenha inimigos, né? O inimigo é aquele que sempre quer te fuder, né? Desculpa o termo. É aquele que sempre quer te pegar, né? E a gente tem que ter amigo porque os amigos sempre vão ajudar a gente, né? É verdade. E às vezes o inimigo é a gente que cria mesmo na cabeça da gente, né, cara? Acho que sempre dá para resolver as nossas diferenças. Legal. Ivo, a gente esqueceu de perguntar alguma coisa que hoje você falou assim, vou falar aquilo lá na entrevista com esses loucos aí, vou falar alguma coisa que você queria falar, a gente não te perguntou? Não, acho que foi muito bem coberto, assim, meu foco principal aqui hoje era falar da comunidade, apresentar o Dev Paraná, apresentar a Coda aqui. Eu vou enviar uns links para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas propostas, né? E espero que faça sentido para as pessoas fazer parte também e participar com a gente, puxar suas iniciativas. Sim, cara, conta com a gente porque precisar aí, tá? A gente tá junto. E, pessoal, de novo, se você quer participar da PHP Conference no formato presencial, não faça inscrição com a gente pelo site da PHP Conference, porque a gente quer que vocês façam a inscrição pelo site do Ivo lá, pelo site das comunidades, da comunidade local. A gente vai colocar aqui também no descritivo, tá? Porque a gente quer fortalecer esse sistema, né? Todo mundo juntos, das comunidades, dos eventos. Então, é a forma que a gente criou de apoiar o pessoal do lado do Paraná e também a forma que a gente criou para que eles apoiem o evento também, né? Porque a gente realmente não tem penetração em todos os lugares que a gente precisa ter, né? E eles já estão lá. Então, conheçam melhor o trabalho das comunidades, sobretudo do Paraná, tá? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço em meu nome, em nome da comunidade, e também uma das razões que a inscrição está sendo feita através do Open Collective, que é onde a gente mexe com dinheiro, é porque todo o fundo arrecadado com a inscrição vai voltar para a comunidade do Dev Paraná. Legal. Então, o ingresso hoje vai ter 1 quilo de alimento mais a quantia em dinheiro, mas o dinheiro vai ficar com a comunidade, enquanto o quilo de alimento vai ser feito uma ação pelo pessoal da organização do PHP Conference. Então, muito obrigado pela parceria, é uma maneira muito... A gente apoiaria sem isso, sabe? Mas torna muito mais especial essa parceria, saber que, né, vai retroalimentar os eventos que a gente sempre organiza. Então, muito obrigado. Perfeito. Legal. Obrigadão, Ivo. Prazer realmente ter você aqui conosco. E espero que a gente consiga se conhecer aí presencialmente também. Perfeito. Valeu. Valeu, senhores. Obrigado, boa noite. Até mais. Valeu, boa noite, até mais.